people! Tudo bem com vocês? Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. E desde já, eu já peço a você que está aqui, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações toda vez que o YouTube subir um vídeo meu. Curte, comenta e compartilhe em suas redes sociais. E sem mais delongas, vamos dar continuidade àquilo que realmente interessa. Você mesmo aí que está olhando aqui e assistindo nesse momento. Você já contou uma mentirinha? Não? Mas é uma pessoa mentirosa mesmo, eu tenho certeza. Quem nunca contou uma mentirinha, que atire a primeira pedra. Opa! Que essa pedra passou perto aqui. Brincadeira. Interessante, meus amigos e minhas amigas, que minha avó ela costumava dizer o seguinte: toda mentira tem pernas curtas. E ela olhava assim para mim, mas Antônio, a tua é amputada. Olha só minha avó. Minha avó, sem ter o conhecimento científico relacionado a isso, ela já sabia quando eu estava mentindo. Por mais que eu tentasse, eu jamais enganaria minha avó. Aliás, eu não consigo enganar ninguém, porque eu sou um péssimo mentiroso. Mas tem pessoas que ela parece que já tem aquela mentira na veia, já está entranhada nela. Ela é uma pessoa que ela consegue contar uma história e mesmo você sabendo que aquela história é uma completa mentira, ela interpreta tanto que você acaba acreditando. É você pegar uma verdadeira mentira e tornar numa mentira verdadeira. E você sai de lá com vontade de ajudar aquela pessoa. Pois é, o que fazer? Uma coisa que eu trago para vocês, eu não sei quem de vocês gostam de assistir séries, filmes. Há um filme que ele é bem interessante. Aliás, há uma série que ela é bem interessante, a série Lie to Me. A série Lie to Me, que em português é Minta para Mim, ela é interessante que ela foi baseada num psicólogo e pesquisador americano, Paul Ekman. E Paul Ekman, a história desse cara é tão bárbara que eu quero dizer de forma positiva. Porque assim, ele resolveu estudar realmente as microexpressões faciais. Ele foi tão a fundo que ele não estudou apenas o povo da sua cultura, os norte-americanos. Ele foi estudar povos de outras culturas. Ele foi estudar também até primatas, para saber as expressões realmente. E outro, as pessoas poderiam dizer, mas as pessoas são influenciadas, é como um bebê. Um bebê, quando vê um adulto fazendo a expressão, ele acaba copiando a expressão, mas ele não sente. Olha o que é interessante que o Paul Ekman descobriu. Para que as pessoas não confrontassem em relação a esse tipo de argumentação, ele procurou uma tribo que não tivesse influência nenhuma por meios de comunicação. Ela não tivesse som, não tivesse televisão, não tivesse nenhum tipo de meio que vivesse completamente isolada. E quando ele encontrou essa tribo, ele foi lá e passou uma temporada nessa tribo. E o que ele descobriu? Que essas pessoas, elas mantinham o mesmo padrão de expressões que qualquer outro tipo de pessoas. Ou seja, medo, raiva, ódio, uma mentira, espanto, susto, tudo isso ele percebeu que independente da cultura em que a pessoa vivesse, é um norte-americano, é um europeu, é um brasileiro, não importa, todos têm as mesmas microexpressões relacionadas às emoções. Não é à toa que ele até escreveu um livro chamado A Linguagem das Emoções. E esse livro, ele é muito bom, eu até indico, você que gosta dessa temática, você venha a ler este livro. E assim, Paul Ekman, por que ele começou a estudar tão profundamente? Paul Ekman ele é psicólogo, então ele tinha vários clientes, vários pacientes, aliás. E uma dessas pacientes era uma jovem que ele atendia. Eu estou dizendo jovem porque eu não quero identificar certa pessoa. Mas assim, pode ter sido um homem, pode ter sido uma mulher, não importa quem fosse. Mas ele atendendo essa pessoa, ele por mais que ele dissesse todo o atendimento dele, ele solicitava à pessoa a permissão de gravar os atendimentos. E essa jovem, ele atendendo-a, ele disse o seguinte:
Como é que você está? Você está feliz? A pessoa, estou feliz. E assim, ele trabalhando com essa pessoa, e a pessoa sempre dizendo que estava muito bem, estava feliz. E de repente ele recebe a notícia do suicídio dessa pessoa. Ele ficou arrasado quando ele soube da notícia. E o que foi que ele fez? Ele, caramba, eu deixei passar alguma coisa. Eu não sei o que foi. Então ele começou a rever todas as fitas das sessões com essa pessoa. E ele começou a assistir para poder buscar algo que ele perdeu. Eu perdi alguma coisa. Foi aí que ele, percebendo, passando às vezes até um pouco mais lento, ele percebeu uma pequena microexpressão. Por mais que a pessoa dissesse que estava feliz, a tendência do sorriso era voltada um pouco para baixo quando terminava. Aquela microexpressão ele perdeu. Foi aí que ele resolveu estudar profundamente sobre microexpressões faciais. Foi aí que ele começou a se envolver. Foi aí que ele começou a buscar nos primatas. Quando isso começou no ser humano? Então ele estudou também os primatas, os chimpanzés. Se eu não me engano, ele estudou babuínos também. Eu não lembro bem da história. Mas ele foi até para essa tribo completamente isolada. E ele descobriu que todas as microexpressões são iguais. E até uma frase que ele diz o seguinte: as pessoas também sorriem quando estão infelizes. Que foi até o caso dessa paciente dele que infelizmente cometeu o suicídio. Por mais que ela dissesse que estava feliz, sorrindo, uma pequena microexpressão após o sorriso dela entregava. E foi aí que Paul Ekman percebeu que por mais que a pessoa falasse, o corpo ele sempre fala algo diferente. O corpo sempre dá detalhes quando uma pessoa ela está mentindo ou não. Um bom exemplo disso, vamos lá, vamos pegar. Eu gosto muito de acompanhar canais de YouTube, eu gosto muito de acompanhar conteúdos do Instagram. E alguns conteúdos sempre estão envolvendo celebridades, influencers, que sempre fazem aquela notória cara de surpresa. Quando recebe aquele presente, ou então quando de repente fazem um momento de surpresa, a pessoa... e segura a expressão por muito tempo. Isso só leva a significar uma coisa: essa pessoa não está surpresa com aquilo que aconteceu, ou ela simplesmente já sabia e fingiu a surpresa. Paul Ekman ele diz até o seguinte: a surpresa é a emoção mais curta. A surpresa ela é rápida, ela é milésimos de segundo, Ela é milésimos de segundo. Então, por mais que a pessoa diga, quando a pessoa se surpreende por algo, é rápido. A expressão de surpresa, ela some rapidamente. Tem uma cena do lá vem spoiler, hein? Ó, vou estar avisando aqui que tem spoiler. Mas eu vou falar só dessa cena. Paul Ekman. A personagem principal do seriado Lie to Me, baseado no Paul Ekman, ele é consultor da perícia da polícia dos Estados Unidos. E ele está dando uma palestra em uma universidade. E ele falando nessa palestra, começa a gerar um questionamento sobre a questão da expressão da surpresa. De repente, ele pega um copo com água dele e atira. Bum! Todo mundo se espantou por aquela atitude dele. Tá vendo? Essa é a microexpressão da surpresa. Ela leva milésimos de segundo. Então, ela é algo rápida. Qualquer expressão de surpresa que demore mais do que isso, a pessoa está mentindo. Viu só como é fácil identificar? Fora outros acontecimentos. Quando eu digo para você que o corpo fala, é porque realmente ele fala. É importante estar sempre atento, não o que a pessoa diz, mas sim o que o corpo dela está dizendo. Eu já passei por situações, eu fui enganado, eu já levei calotes em negócios, já levei calotes em vendas de veículos. E olha o que é interessante, que depois que eu começo a analisar do conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse naquela época com esse conhecimento, eu com certeza eu teria identificado a mentira, o canalha, o escroto que a pessoa foi comigo. E eu não teria me deixado enganar. Mas desculpa até esse momento que às vezes dá um pouco de raiva. Mas passou. Então assim, o corpo ele fala. E uma dica que eu dou para vocês é: olhe sempre no rosto. Esteja sempre atento no rosto e no corpo.
É interessante que quando você começa a identificar essas pequenas microexpressões, aliás, além das microexpressões, o movimento do corpo ele diz muita coisa. Você não analisa por apenas uma situação, você faz várias análises possíveis. Ombro também, e é interessante como o teu ombro, ele te entrega. Um movimento no ombro, ele vai te entregar quando você está mentindo. E quem estuda profundamente isso vai entender do que eu estou falando. Outro ponto também muito importante, além do rosto e do corpo, são essa questão da atenção às mãos. As mãos, ela pode também falar muita coisa, principalmente quando a pessoa está nervosa, está tensa. A posição que tuas mãos está na direção. Pessoas que costumam falar levando sempre a mão na boca, principalmente quando estão em situação de negociação, quando levam a mão na boca, no queixo, sempre ou com algum objeto, levando a mão aqui, escondendo um pouco a boca, significa que essa pessoa está contando uma leve mentirinha. Outro ponto também muito importante, ouça com atenção aquilo que a pessoa está falando, mas sem perder o foco do corpo dela, sem perder o foco e a atenção das expressões dessa pessoa. Outro ponto também muito importante são as pistas oculares. Caramba, os olhos realmente são a porta da alma. Os olhos, eles realmente te entregam. Sempre quando eu estou conversando com uma pessoa, eu vou até aqui dizer algo que eu costumo fazer. Eu tenho certeza que pessoas que já estiveram junto comigo, agora elas vão se tocar o que foi que eu fiz. Eu sempre costumo fazer 5 perguntas a essas pessoas, que é justamente para eu identificar as pistas oculares dela. Sempre quando eu olho com uma pessoa, eu imagino uma sigla, que é para eu saber se aquela pessoa ela está criando ou ela está lembrando de algo. Então eu costumo fazer sempre 5 perguntas no diálogo para eu identificar a pista ocular dela, para que lado ela olha quando ela está falando a verdade, para que lado ela olha quando ela está criando, quando ela está, digamos, mentindo, quando não tem congruência com aquilo que ela está falando e o que o corpo dela está respondendo. Então é justamente isso, eu observo bastante o olho dela. E olhe que os olhos dizem muita coisa, principalmente na posição dos olhos. Quando você olha para cima, é buscando a imagem. Quando você olha para o lado, é buscando um som. Quando você olha para baixo, é buscando sensações. Isso é tão interessante que quando você começa a observar, que você fica focado, você fica centrado. A pessoa, às vezes, que está conversando com você, ela acredita o seguinte: você não está prestando atenção em mim. Assim, você nem imagina o quanto eu estou prestando atenção em você. E olha que é interessante que eu já fiz até um teste com alguns conhecidos. Eu digo o seguinte: eu quero que você me conte uma história e no meio dela você me conte uma mentira e não me diga que mentira é essa, ok? E eu consigo identificar quando essa pessoa ela está realmente... o ponto em que ela conta a mentirinha. E assim, claro, eu conheço a pessoa. E antes dela fazer isso, eu identifiquei o padrão da pista ocular dela. Eu observei o corpo dela e eu sei quando o corpo dela me entrega. Claro que eu não sou um especialista na área como metaforando, que é o Vitor Santos, que é um cara também excepcional, que eu acompanho demais o canal dele. Esse cara ele é muito fera também. Tem vários outros também, tem vários psicólogos que falam muito sobre a questão da linguagem corporal. E é interessante como o nosso corpo realmente fala. Então, meus amigos e minhas amigas, se esse vídeo foi útil para você, eu tenho certeza que ele vai ser útil para mais alguém. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, se inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações, comenta aqui embaixo e até um próximo vídeo. Fui!